Meus amigos, hoje a gente trouxe uma motinho muito especial. Assim como ela tem vários pontos muito bons, tem outros extremamente polêmicos. Será que ainda vale a pena comprar hoje, em 2023, uma Honda XRE 300 ano 2010? Nós vamos te contar um pouco da história dessa moto, como é que ela surgiu, falar de todas as polêmicas, falar das partes boas, falar dos preços, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar uma motinho que consegue unir o uso off-road com on-road, com tudo que tu precisa e mais um pouco. Apresentada em junho de 2009, a Honda XRE 300 veio para substituir duas icônicas motos, a XR 250 Tornado, uma moto que era feita para uso no dia a dia, porém tinha uma aptidão fora de estrada imbatível, né? Inclusive, até hoje muitas pessoas ainda utilizam para fazer trilha. E também a NX4 Falcon, aquela com motor de 400 cilindradas, com uma aptidão mais estradeira, mas que também ia muito bem dentro da cidade, tanto que foi a moto preferida pelos policiais na Grande São Paulo e outras grandes metrópoles, né? Encarava qualquer terreno. Pois bem, a Honda ficou 6 meses sem um produto para colocar no mercado, porque em janeiro de 2009 o Promote 3, a nova regra de emissões que entrou em vigor, ela proibia os motores antigos da Honda de funcionarem e ela estava terminando de desenvolver a nova CB300R, que substituiu a 250 Twister, e essa daqui. Já de cara ela tinha vários pontos polêmicos, porque eles reuniram algumas coisas de melhor da Falcon e algumas coisas da Tornado e também colocaram algumas melhorias que não tinha em nenhuma das duas. Um dos pontos mais polêmicos, pelo menos no meu ponto de vista, que era um dos interessados em comprar essa moto na época do lançamento, foi realmente este bico dianteiro. Segundo a própria montadora, ele era para melhorar a aerodinâmica, afinal de contas essa moto também deveria ser utilizada na estrada. Na prática eu achei que ficou esquisito pra caramba, eu não consigo olhar para essa moto e não me lembrar do mosquito da dengue. Mas tudo bem, as pessoas gostam, então tá descartado esse ponto polêmico, né? De fato ela tem mais um sobreparalama aqui embaixo e esse sim é extremamente funcional e evita com que barro, água e outras sujeiras venham para o piloto. Outro ponto polêmico foi o fato da Honda ter prendido o farol a carenagem que está preso ao chassi. Isso significa que quando tu fizer a curva, virar o guidão, ele não vai acompanhar a trajetória da moto. Na Falcon, que era presa aqui, quando tu fazia uma curva, tu tinha uma visão melhor do sentido que tu estava virando, né? Mas quem conhece bem moto sabe que as super esportivas, por exemplo, são todas assim. Então, a Honda, como sendo um fabricante desse tipo de moto, estava totalmente de acordo com o seu portfólio de produtos. Mas eu vou dizer para vocês que ela trouxe inovações nessa moto que eu achei realmente sensacionais, principalmente por causa do preço. Afinal de contas, custava em torno de 13 mil reais na versão standard e pouco mais de 15 mil reais na versão com ABS. Ah, sim, ABS! Meus amigos, a CB300R e a XRE 300 foram as primeiras motos da Honda da linha de entrada a oferecer este equipamento, lançado em setembro de 2009, ou seja, 3 meses depois desta versão aqui que é a Standard. Era um equipamento ainda em desenvolvimento, tanto que para colocar todo o hardware deles, tiveram que colocar uma caixinha aqui do lado, né, que ficava realmente esquisito. Mas tudo bem, foi uma revolução no mercado das motinhos de baixa cilindrada. E falando em baixa cilindrada, vamos falar sobre um ponto absurdamente polêmico, o motor. Pois é, meus amigos, a Honda na época tentou agradar dois públicos com um motor só de meia cilindrada. Por que eu digo isso? Porque eles fizeram uma alteração no motor da Tornado, de 250 cilindradas e comando duplo no cabeçote, tentando agradar ao público que também queria a Falcon, que era o meu caso na época. Porém, este motor é um pouco mais fraco que o da Falcon e em relação à Tornado, apesar de ter ganho 3 cavalos, quase 3 cavalos, foi um pouquinho menos que isso, ele tinha 26,1 cavalos de potência no seu lançamento, ele perdeu uma marcha. O câmbio da Tornado tinha 6 marchas e esta aqui tem só 5 marchas. Esse é outro ponto que realmente desagradou de cara os consumidores. Mas só lembrando, a Falcon tinha 5 marchas também. Vamos lá, o torque, 2,81 kgfm de torque a 6.000 RPM. Comando duplo, corrente de comando com esticador, mas o rolo todo ficou no cabeçote.
Mas para aumentar a cilindrada do motor da Tornado, não foi só o pistão e o diâmetro da camisa que a Honda mudou. Ela teve que mudar também o cabeçote. E aqui gerou um problema tão grave, mas tão grave, que deixou a maioria dos consumidores indignados e nunca mais querendo nem ver a marca de perto. O que aconteceu aqui? A Honda mexeu no diâmetro dos dutos, mexeu no diâmetro das válvulas, no diâmetro das sedes, né? Aumentou todos eles. Com isso, a sede da válvula ficou mais perto da rosca da vela, do furo ali. E com isso a parede de alumínio entre essas duas peças diminuiu. Como o motor gerava mais caloria, porque ele tinha mais potência, essa parede ela tinha uma capacidade menor de absorver o calor. Resumo da história, com o tempo essa peça trincava. Trincava e gerava uma série de problemas para o cliente. A Honda na época trocou alguns cabeçotes em garantia, muitos clientes tiveram que trocar os seus pagando a manutenção. Foi exatamente o caso desta moto aqui. Com mais ou menos 25 mil quilômetros, o nosso amigo Rodrigo, que nos emprestou a moto, teve que trocar o cabeçote e gastou em torno de R$ 1.200. Na concessionária era o dobro deste valor. Bom, 2015 ela tentou uma solução que ajudou a minimizar o probleminha, justamente esse cabeçote que está montado. Ela botou uma vela mais fina, com a rosca mais fina, com isso a parede aumentou. Mas não resolveu completamente. Foi só em 2016 que a Honda realmente acabou de vez com esse problema, mas aquela lembrança velha fica até hoje, né? Tanto que quando ela lançou a nova CB300 Twister, os consumidores todos ficaram preocupadíssimos com que o problema voltasse a acontecer. O que ela fez na época, em 2016? Diminuiu as válvulas de novo, aumentando ainda mais a parede, e também colocou um duto de ventilação por cima, que realmente ajudava a refrigerar melhor o cabeçote. A partir de 2016, a XRE 300 não incomoda mais. E a CB300R? Essa também não incomoda, afinal de contas foi o ano que ela saiu de linha. Tá, mas tá achando que é só esse o problema que dava? Não. Tá vendo essa junta de borracha aqui? Ela era famosa também por babar óleo. Vocês já viram que essa aqui tá colada, né? Essa era a solução. Se colocasse só a junta como vinha de fábrica, vazava assim. Mas vamos lá, vamos falar da parte boa agora, porque os principais problemas dessa moto acho que acabaram. Foi o primeiro ano em que a Honda adotou injeção eletrônica nas motos de baixa cilindrada. Sim, a PGM-FI, a injeção que depois foi utilizada até na Bis, né? Um sistema revolucionário que muitas pessoas até torceram o nariz na época, disseram, não, mas eu prefiro o carburador da Tornado, da NX4 Falcon. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, eu adoro a injeção dessa moto. Não só garante melhor economia de combustível, como também diminui os custos de manutenção. Pois bem, nem tudo é muito perfeito no lançamento, né? Essa daqui já trocou a bomba de combustível 3 vezes, mas depois que a Honda atualizou o modelo e colocou a bomba dentro do tanque, que é só nas versões mais novas, essa bomba ficou com uma confiabilidade bem mais alta. Falando sobre isso, essa aqui era só a gasolina. 2013 veio uma versão Flex, que teve também um ligeiro aumento de potência no motor. Mas em 2016, quando entrou o ProMote 4, a nova lei de emissões, eles tiveram que reduzir a potência do motor novamente, né? Um detalhe importante, não foi só essas alterações que a Honda teve que fazer para atender o ProMote 3, lá de 2009. Ela também foi obrigada a colocar um catalisador junto aqui no escapamento. Então esse escapamento, que depois até foi utilizado, não exatamente esse, mas um muito similar, pela Falcon, ele tem um catalisador embutido. Isso vocês sabem, né? É quase uma rolha e com certeza ajudou a tirar um pouco de potência que esse motor poderia oferecer se não tivesse essa peça. Mas sem essa peça ele também não atenderia às normas de emissões. Agora uma evolução muito boa da Honda. Ela colocou uma balança de alumínio na traseira. Sim, continua com o ProLink, ele tem 225 milímetros de curso aqui atrás e ela era bem mais leve do que a balança da Falcon, que era de aço. Então foi uma evolução muito boa. Outra evolução boa, os aros são agora de alumínio. Na Falcon eles eram aros de aço. Só que aqui tem outro ponto que também causou uma certa polêmica. A Falcon utilizava um pneu 120/90 aro 17. A Honda aumentou um pouco o diâmetro da roda para aro 18 e manteve o diâmetro total do pneu. Isso significa que eles baixaram para 120/80. Na prática não muda muita coisa. E na roda dianteira as medidas continuaram as mesmas. Claro que também recebeu um aro de alumínio, mas o pneu é 90/90 aro 21.
excelente para passar pelos buracos e por isso a Falcon, por exemplo, ficou tão famosa nas grandes cidades, né? Porque subia cordão de calçada, passava em qualquer terreno. A suspensão de 245 mm de curso também contribuía bastante. E hoje você sabe, né? Comprar um pneu desses é baratinho, ainda mais se tu comprar lá na pneustore.com.br. Tem pneu para todo tipo de moto, as melhores marcas do mercado e com certeza os melhores preços também. Principalmente se tu usar o nosso cupom OPMOTO, tudo em letra maiúscula, tudo junto, tu vai ter 7% de desconto. Olha, não tem nada melhor do que isso. E diferente da Falcon, a XRE 300 não tem o cárter seco. Isso significa que o óleo fica armazenado aqui embaixo dentro do motor. Na Falcon ele era armazenado em um reservatório em cima. Porém, se vocês olharem, tem umas mangueiras aqui que levam para o radiador de óleo. Sim, essa moto tem radiador de óleo para tornar todo o processo de troca térmica mais eficiente. Mas isso já tinha na CB250 Twister, né? Vocês lembram disso. Falando de óleo, capacidade do cárter 2 litros, mas a troca é em torno de 1,4 litro, 1,5 litro a cada 4.000 km, conforme o manual do proprietário. Muita gente troca em 3.000 km, mal definitivamente não faz, mas eu também acho que não é tão necessário assim. Mas é tão barato, que olha, eu até entendo quem troca mais seguido, mas nunca se esqueça, né? Troque junto o filtro que fica nesse cantinho aqui, também é bem baratinho. O freio a disco traseiro tem um diâmetro de 220 mm e pinça de pistão único. Já na dianteira ele tem 256 mm e a pinça tem pistão duplo. E é claro que a transmissão dessa moto é por corrente. A relação dela é bem baratinha, em torno de 250 a 300 reais, e tu troca a cada 15.000 km, dependendo, claro, do teu uso e da quantidade de vezes que tu está lubrificando. Inclusive essa aqui está precisando de um óleozinho, viu, Rodrigo? Outro detalhe importante, ela não tem cavalete central, apenas o pezinho de descanso lateral, e as pedaleiras têm borrachas para isolar a vibração do motor monocilíndrico. Apesar de não ser de grande cilindrada, vocês sabem que ele gera um pouquinho mais de vibração do que um 4 cilindros, né? Mas apesar da borracha nas pedaleiras, aqui na mesa ele não tem nenhum tipo de isolamento por borracha, coisa que é bem comum nas motos maiores, por exemplo, na Harley Davidson, que vibra pra caramba, né? Mas, ok, eu vou até dizer para vocês que essa moto aqui em relação à Falcon, o nível de vibração dela é bem mais baixo mesmo. Os punhos já são com uma pegada mais emborrachada, justamente para evitar que o piloto fique incomodado, principalmente nas viagens, né? Painel era uma outra grande inovação, deixou de ser analógico, ficou totalmente digital, com todas as informações que a gente precisa nele, inclusive o marcador de combustível, né? A gente fala sobre isso porque em algumas motos a Honda parece que esqueceu de colocar ele aqui. O único ponto que eu acho que a Honda poderia ter colocado a mais aqui neste painel é realmente o indicador de marcha. Na chave de ignição, aquela que hoje já é comum, todo mundo já sabe como é que funciona, mas era aquele sistema anti-furto que a Honda adotou a partir deste ano, né? Anteriormente era só aquela chavezinha comum que qualquer micha conseguia ligar a moto. Aqui tem um detalhezinho, ó. Com o tempo, essa peça pode folgar e ficar batendo, fazendo um certo barulhinho. Tudo por quê? Porque o parafuso que tem embaixo para apertar ela não tem nenhum tipo de cabeça para apertar. Ele é um parafuso que apertou na fábrica, não aperta, não solta nunca mais, teoricamente. Os manetes, extremamente comuns, né? Com o botão aqui de cortar a parte elétrica do motor, aqui para dar o start, o manete de freio com reservatório de fluido aqui em cima, o manete da embreagem a cabo, não é uma embreagem hidráulica, nem esperava que fosse. Aqui para dar a luz alta, pisca e a buzina. E o tanque dela, de 2010 até 2013, ele tem 12,4 litros de capacidade. É um tanque de metal com estas carenagens plásticas na volta para dar esse design mais envolvente, mais diferentão que a XRE oferecia. Em 2013, quando ela virou flex, ele passou a ter 13,4 litros de capacidade e em 2016 aumentou para 13,8 litros. Isso dá uma boa autonomia, considerando que o consumo dessa moto aí varia entre 20 e 25 km por litro. Bom, depende muito do jeito que tu anda, né? O dono dessa aqui, eu acho que ele anda de punho mais trancado, porque ele diz que faz em torno de 17. Mas essa aqui é uma moto bem econômica. Não é tão econômica quanto a nova Twister 300 que foi lançada este ano, mas também é uma moto que está bem mais barata. Quanto é que tá valendo hoje, Gustavo? Essa moto vale 13 mil hoje. 13 mil reais. Se tu pensar que no lançamento ela custava em torno de 13 mil reais,
não desvalorizou, né? Sim, mas nosso dinheiro infelizmente desvalorizou bastante de 2009 para cá. Outro detalhe importantíssimo, ela copiou uma coisa muito boa da Falcon, o banco em 2 níveis. Isso aqui traz muito mais conforto para andar na cidade e principalmente em viagens mais longas. É um banco mais largo, é um banco que faz com que o garupa fique um pouquinho mais alto que o piloto. Tudo isso traz realmente uma proposta um pouco mais estradeira, não apenas para uso dentro da cidade e principalmente não é o melhor banco para fazer uma trilha, mas tu consegue ir. O chassi dessa moto vocês já conhecem, né? É o famoso berço semiduplo que já vem nessa configuração lá da época das XL. Sim, meus amigos, as XL, que saudade daquela moto. E o farol dela que eu falei antes utiliza uma lâmpada do tipo halógena H4, ou seja, a substituição também é super barata. Os piscas, bom, também são halógenos, não tem nada de LED, até mesmo porque em 2009, 2010, LED definitivamente era algo muito raro, tanto nas motos quanto nos carros. A sinaleira traseira também é halógena, nada demais, né? Mas essa moto aqui também não é tão leve assim. O peso dela gira em torno de 150 kg. O problema todo não está no peso total, e sim na altura. São 245 milímetros de vão livre do solo e mais ou menos 1,20 m de altura total da moto. Isso significa que o centro de gravidade dela é um pouco mais elevado. Então as pessoas de baixa estatura podem ter um pouquinho de dificuldade de controlar ela. Inclusive a altura do banco aqui do piloto, em torno de 860 milímetros do chão. É uma moto grandinha. Vale até a pena citar, né? Em relação à Bros, ela é bem maior, com um pouco mais de 2,10 metros de comprimento total. Bom, eu convido vocês agora a dar uma volta e a gente entender o posicionamento dessa moto, ver se ela realmente é gostosa de dirigir, se ela é uma moto boa, versátil para o dia a dia. Mas antes de sair, vale a pena lembrar que equipamento de proteção, além de obrigatório, é fundamental para manter a tua integridade física. Ninguém quer se acidentar, mas se eventualmente tu sofrer um acidente, esteja com os melhores equipamentos possíveis. Por isso a gente está usando essas calças jeans que parecem calças comuns, mas na verdade são calças de proteção. Vou lá pegar minha jaqueta, capacete, luvas e outros itens que tu encontra com um belíssimo desconto lá na Superbike Store. Uma loja que está em plena expansão, tem todo tipo de equipamento, fica pertinho de Porto Alegre. Eu recomendo vocês visitarem ela lá e dizer que viram vídeo aqui no Opinião Sincera, porque vocês vão ganhar um desconto realmente muito legal. Também tem os cafés nos sábados, alguns encontros lá eventualmente. Olha, o ambiente dessa loja é muito bom, assim como os produtos que eles oferecem e, claro, o desconto que nós negociamos especificamente para vocês inscritos aqui do canal. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu que vou dar uma voltinha agora na moto. Para subir é um pouco mais complicado, já que eu sou mais baixinho. Barbada de ligar, engatar a marcha, vamos dar uma volta. Eu gosto muito da posição de andar numa moto dessa. Ela é mais alta, ela passa muito bem pelos obstáculos. Ó, facilidade de manobrar ela. E forte, né? Desde baixo, ó. Ela vai muito, muito bem mesmo. Mas o principal é a posição. As pernas para baixo. Não sei se vocês conseguem ver, mas as pernas estão bem para baixo. Os braços eretos, posição muito boa, muito confortável de andar. Mesmo sendo uma moto que tem 56 mil quilômetros, suspensão é ótima, embreagem é macia. Eu não gostei muito desse punho aqui, desses desenhos que tem no punho aqui, mesmo com luva eu não curti muito, assim. Acho que durante muito tempo andando com ela pode ser que incomode um pouco esse punho aqui na mão. Mas visualização do painel muito fácil. Bom, no curso lá que eu fiz do Honda, né, eu gostei muito mais de andar numa moto dessas do que andar numa CG ou algo do tipo.
Olha, eu tô com uma marcha bem alta, ó, e ela tem bastante força. Tem aquela vibraçãozinha do motor 1 cilindro, mas aí é comum, né? Qualquer moto com motor 1 cilindro. Se precisar andar de pé por algum motivo, dá também, ó, dá pra subir, tô de pé. Ela é um pouco mais larga aqui, as laterais, né, do que uma Lander, por exemplo, mas mesmo assim dá pra andar. Freio bom, claro, eu compraria a versão com ABS, né, por mais segurança. Suspensão, ela desce bastante, como já falou bastante, né, suspensão é algo diferenciado. Muito boa de andar. É a moto que eu teria pra andar assim no dia a dia, assim, né? Uma moto mais alta, uma trail, não necessariamente a XRE 300, de repente uma XRE 190, uma Bro 160. Eu acho melhor do que uma moto, tipo uma CB, por exemplo. E dá pra pegar uma estrada, né? Pela força do motor, tudo, já testei as novas CB 300, dá pra pegar tranquilo, ela tem 130 km por hora de velocidade máxima. Então, cara, pra te pegar uma estrada aí de 80, 100 km por hora, é tranquilo. O banco também é bem confortável. Resumindo, curti bastante, motinho excelente. Só claro, podia ser um pouco mais econômica, né? Hoje as atuais já são mais econômicas. Mas ao meu ver tá aprovado, ainda mais agora que com os problemas de cabeçote resolvidos todos. Vamos passar pro Felipe agora. Bom, meus amigos, agora chegou a minha vez de andar nesta motinho e relembrar os bons tempos. Digo os bons tempos porque eu acabei comprando uma Falcon, né? Acho que eu já falei sobre isso. E ela é muito parecida, um pouquinho mais curtinha, mas a ciclística dela é muito parecida com a da Falcon. Essas trails da Honda como um todo. Hoje, andando nessa moto, eu acho ela pequena demais para quem meu porte, né? Eu gostaria de uma moto um pouquinho maior. Não dá pra negar que ela é boa. O desempenho, ok, é uma 300 cilindradas. Não estava esperando um desempenho altíssimo dela. Anda um pouco menos do que a Falcon que eu tinha. Então, baseado nisso, a gente não vai pegar a estrada hoje, mas eu posso dizer para você sem dúvida, sem medo de errar, que na cidade ela vai muito bem, porém na estrada falta um pouco de motor. Até uns 120 km por hora com a Falcon eu ia bem, a partir disso eu começava a sofrer um pouco mais. Mas ok, né? Também não temos estradas para andar muito mais do que isso. Uma coisa que me incomoda um pouco nessas motos é que toda vez que tu freia, com uma frente baixa, né, ela tende a adernar bastante, diferente da BMW, da GS, que tem aquela suspensão, da 1200, né, que tem aquela suspensão que baixa o quadro inteiro. Essa daqui não, essa aqui dá uma, olha só, dá uma levantada na traseira e uma baixada na frente forte. Mas ok, nada que não se espere de uma moto nessa faixa de preço com uma suspensão longa que nem ela. Agora, eu não vou ficar andando só no asfalto, né? Vamos fazer uma merdinha aqui. Vamos mostrar por que essas motos foram tão bem vistas, digamos, pela polícia. Como se o cara estivesse numa perseguição, certo? O que ele faz? Tem que passar por cima do cordão de calçada? Aham, vamos lá. Opa! Não precisava ter apagado, né? É problema do piloto, não da moto. Vamos de novo que eu gostei. Agora sem apagar. Meus amigos, nem parece que eu acabei de cruzar o canteiro central. Que loucura. É bem boa. Eu gosto dessa moto.
Pois é, meus amigos, como vocês puderam ver, a proposta dessa moto realmente ela era muito boa, fantástica, muito boa para o dia a dia. Eventualmente, se precisar pegar uma estrada, tu vai também. O que tu achou dela, Gustavo? Eu acho que ela ainda continua sendo uma moto muito atual. Eu gosto muito dessas trail para andar na cidade. Prefiro do que uma moto, sabe, vamos pegar uma CB 300, por exemplo. Eu gosto mais dessa aqui por causa da suspensão mais alta e passar mais fácil pelos obstáculos, a suspensão ser um pouco mais macia. A dificuldade para mim é realmente subir na moto. Como ela é mais alta, a minha estatura é um pouco mais baixa, eu tenho uma certa dificuldade, mas também dá pra viver assim. Eu vou te dizer que me agrada também o design das trails, eu sempre gostei muito, inclusive confesso para vocês que eu só não comprei a XRE 300 na época do lançamento por causa deste bico aqui na frente. Eu não gostei do design dela, não me agradou, eu acabei preferindo uma Falcon usada na época e hoje eu teria uma XRE 300 nova. Acho que aquele bico agora novo ficou mais sutil, com um design mais agressivo, mas principalmente os problemas que foram solucionados a partir de 2016. Esse problema de cabeçote assombrou a moto, né, e todos os proprietários. Hoje a gente sabe como solucionar, hoje está solucionado o problema, né, essa moto aqui, ou seja, tá ótima para andar, tudo, mas realmente isso naquela época, olha... Agora me diz, o estigma dela acho que nunca vai deixar de Continua, existir, né? Hoje hoje lançaram a CB300 Twister, como tu falou antes, e continua perguntando se o cabeçote vai trincar ou não, né? E se eles tivessem usado o motor da Falcon, por exemplo, que era um cabeçote diferente, com um único comando de válvulas e só tivesse reduzido a cilindrada, talvez não tivesse nada disso acontecido, porque ele tinha as válvulas bem mais inclinadas, mais longe da vela. Mas optaram por esse motor. E essa aqui era e continua sendo a mais vendida das trails do mercado, nessa cilindrada, mais do que a Yamaha Lander, por exemplo. Mas assim, tanto a Yamaha quanto a Honda são motos muito boas para andar no dia a dia e eventualmente pegar uma estrada também. Falando nisso, tu gostou mais da Lander ou da XRE? Eu gostei mais da XRE. Eu acho que a Lander ela é um pouquinho menor, tá? Tem uma vantagem da Lander, para andar na cidade ela é mais fácil de andar, mas essa aqui é mais gostosa de andar. Tu achou a Lander menor? Eu achei a Lander um pouco menor, mais fácil. Eu achei ela um pouco mais alta, assim, do que a... Tá, pode ser mais alta, mas eu acho que ela, não sei, tem uma aparência menor, assim, sabe? Mais estreita. Mais estreita, sim. E é mais fácil de andar na cidade, mas essa aqui eu acho mais gostosa. Eu gosto mais da XRE porque agora eu vou roubar a frase do Gustavo. Tem mais potência. Tem mais potência. Tem mais motor. É mais gostosa. É isso aí. E vocês? Contem pra nós o que vocês acharam deste vídeo. Vocês já tiveram uma XRE com o cabeçote trincado? Espero que não. Tchau. Valeu, galera. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.